Alô, você empreendedor, empresário, autônomo ou aspirante a empreendedor, a empresário, ou você que trabalha numa área financeira de uma empresa de micro, pequeno até médio porte. Seja muito bem-vindo ao Pílula de Lucro, o podcast da ForBlue, que a gente fala sobre finanças, sobre dinheiro, sobre negócios. Meu nome é Renan Kaminski, eu sou sócio da ForBlue e sou um dos porta-vozes desse podcast. Você vai conhecer também o Felipe Charão e, com uma frequência menor, o Alexandre Avalca, todos sócios aqui da ForBlue, e eventualmente vai ter algum outro colaborador nosso, alguém da nossa equipe, que vai falar sobre dinheiro, sobre bufunfa, sobre negócios, sobre gestão, sobre crescimento, sobre empresas, ok? Esse é o nosso primeiro episódio do podcast. E como um primeiro episódio, vamos começar pela base, vamos começar pelos princípios. Então eu vou compartilhar com você os 6 pilares da gestão financeira. Quando a gente fala de administração do dinheiro de um negócio, de uma empresa de pequeno até um médio porte, quais são os 6 pilares que você tem que respeitar? E preste atenção, porque existe uma grande chance, uma grande probabilidade de você não estar com uma boa nota, você não estar com uma boa estrutura nesses 6 pilares. Então vamos lá. O pilar número 1, um dos mais importantes e um dos que os empresários mais erram, definitivamente mais erram, é a separação das finanças pessoais com as finanças da empresa. Separação do dinheiro pessoal e do dinheiro da empresa. É aquele princípio que você sabe, você já ouviu falar sobre isso, mas a grande maioria que está me ouvindo não faz isso. Dinheiro da empresa, dinheiro da empresa, dinheiro do sócio, dinheiro do sócio. O sócio precisa receber um salário fixo, precisa ter um salário muito bem definido, uma política de remuneração, tanto do salário fixo quanto de distribuição de lucros e assim por diante, ok? Esse é o primeiro pilar. Em algum momento nesse podcast a gente vai falar, vai se aprofundar em cada um desses pilares, enfim, tem muito conteúdo que vai acontecer ainda. Segundo pilar, pilar do controle financeiro. E a maioria das pessoas, quando pensa em gestão financeira, pensa que gestão financeira é fazer o controle financeiro, é pagar conta. Controle financeiro é um dos 6 pilares. E o controle financeiro é você registrar tudo que entra, tudo que sai do seu negócio da forma correta. Não só registrar, como registrar da forma correta. Renan, que forma é essa? A gente vai aprender ao longo do tempo. Lembra lá, você pode entrar no Instagram da ForBlue, seguir o Instagram da ForBlue, seguir o YouTube da ForBlue, onde tem muito mais conteúdo também, ok? Então, o segundo pilar, controle financeiro. Terceiro pilar é o pilar dos demonstrativos financeiros. O que são os demonstrativos financeiros? É você conseguir enxergar em formas de relatórios, de gráficos, o que está acontecendo com os números do seu negócio. Você pode ter lá um controle incrível no caderninho, mas cadê os demonstrativos? O caderninho não faz. E às vezes o software que você usa também não faz. Não dá um relatório de fluxo de caixa, não dá gráficos, não te ajuda a analisar a informação, ok? Então, primeiro pilar, separação das finanças. Segundo, controle financeiro. Terceiro, demonstrativos financeiros. O quarto pilar da gestão financeira para empresas é o pilar da precificação. Você vai me ouvir falar algumas vezes que o preço errado é o atestado de falência do seu negócio. O preço errado é o atestado de falência do seu negócio. Então, se você não sabe cobrar o seu preço, se você só copia do coleguinha, se você calcula levemente errado o preço ideal do seu negócio, isso pode acabar com toda a sua lucratividade. Então, o quarto pilar, um dos mais difíceis, tá? Um dos mais difíceis, sim, mas, ao mesmo tempo, um dos mais importantes é o pilar da formação de preço, da precificação correta. Quinto pilar. O quinto pilar é o pilar da análise financeira, ou então das finanças estratégicas. O que é uma finança estratégica? O que é uma análise financeira? É você olhar seus números, analisar seus números e tomar decisões e gerar ações com base nos números do seu negócio. Provavelmente,
a sua empresa, os números da sua empresa estão gritando para você, estão gritando, olha aqui, isso aqui tá errado, olha para esse lado, olha o seu preço, estão gritando. Mas quando você não tem um bom controle, quando você separa, você mistura as finanças, quando você não tem um cálculo de preço, quando você não tem demonstrativos, você simplesmente não consegue analisar. E se você não analisa, você não enxerga. Se você não analisa os números, é como se você estivesse num labirinto. Você sabe que tem uma saída, mas você não consegue enxergar qual. Não consegue enxergar onde é a saída. Então, por isso que você tem que analisar e transformar os números do seu negócio em ações, em estratégia, ok? Então, de novo, separação das finanças, controle financeiro, demonstrativos financeiros, precificação e finanças estratégicas. E o sexto pilar, quase que como uma consequência de tudo isso, é o pilar da segurança financeira. Segurança financeira é você ter reserva financeira ali, 6 meses de gastos fixos no caixa da sua empresa reservado. Você não estar endividado, não estar no cheque especial, você estar seguro. Vem a crise, sai a crise. E se você empreende no Brasil, cara, crise financeira, você vai se tornar um especialista, seja desde a crise do Covid, seja a crise da China, do dólar, das eleições, sempre vai ter uma crise. E por isso que você precisa estar seguro, ok? O seu negócio precisa estar seguro, precisa ter reserva financeira, essa é a palavra-chave. Então esses são os 6 pilares da gestão financeira, da administração financeira. E como são pilares, são a base de um negócio sólido. Quando um tá ruim, o outro tá ruim, o teu negócio não vai parar de uma forma sustentável ao longo do tempo. Se você quer crescer, quer ser consistente, quer criar reserva financeira, você precisa construir os 5 pilares da gestão financeira. Separar as finanças, ter o controle da forma correta, ter os demonstrativos da forma correta, precificar da forma correta e analisar da forma correta. Os 5 pilares base para justamente construir segurança financeira. Mas às vezes você pode ainda assim fazer os 5 e, cara, sei lá, destruir o seu dinheiro, se livrar do dinheiro como muito empreendedor faz, ou distribuir tudo para o sócio foi lá, comprou uma Lamborghini e aí de repente o dinheiro desapareceu, e, enfim, você já viu esse tipo de história. Então, quando você constrói os 6 pilares da gestão financeira, você constrói um negócio mais sólido, mais seguro e que cresce mais do que a média. E é sobre isso que esse podcast também vai falar, sobre cada um dos pilares, sobre finanças, sobre crescimento, sobre pessoas, sobre processo, sobre gestão, sobre negócios. Então, esse é o primeiro episódio de vários e vários episódios que eu espero que a gente vai construir ao longo do tempo junto com esse podcast. A minha dica é: tá indo pra academia? Bota o podcast pra tocar. Tá indo lavar roupa? Bota o podcast pra tocar. Tá indo lavar louça? Bota o podcast pra tocar. Vai, sei lá, no banheiro fazer aquilo? Bota o podcast pra tocar. Vai no mercado? Bota o podcast pra tocar. Podcast é o conteúdo que é feito para você apenas ouvir. Você não precisa ver o podcast, você pode ouvir o podcast. Então, bota aí nos seus favoritos, bota aí para você ouvir de tempos em tempos, bota seu celular para despertar. Enfim, se organiza porque aqui vai ter ouro para você e para o seu negócio. Bora e tamo junto.